Seja bem-vindo a um vídeo. Eu sou o Felipe e esse vídeo aqui é sobre a história da termometria, né? Então vamos lá, né? Então, a palavra termometria, ela significa medição da temperatura, onde do grego termos, né, que é esse termo aqui, né, que é termos, ele pode ser traduzido como quente ou ardente. E metria significa medida, né? Por isso que vem a medição da temperatura, né? E você observa, né, que quente ou ardente, antigamente eles só achavam que só queima aquilo que é quente. Mas quando você topa algo muito gelado, você percebe que aquilo ali pode queimar a sua pele, né? Trazendo uma noção melhor do que seria a temperatura, né? Então temos aqui as sensações de temperatura, né? Que foi algo que foi pensado muito antigamente através dos gregos e até hoje as pessoas acabam se enganando, né? Que através de sensações térmicas se iniciou os questionamentos sobre a temperatura e o que seria quente ou frio. Mas ao realizar a comparação entre uma barra de ferro quente e o gelo seco, né, que eu falei um pouco aqui atrás, né, que a questão, né, de você topar em algo que está muito gelado, ela pode queimar, provavelmente uma sensação de queimação na pele. E desta forma, nos mostra que não temos a capacidade de medir com o próprio corpo a temperatura com precisão. Por exemplo, eu tenho aqui uma figura, né? Se eu colocar minha mão, por exemplo, eu tenho minha mão direita, se eu pegar minha mão direita e colocar numa bacia com gelo ou com água gelada, e eu pegar minha outra mão esquerda e colocar numa bacia com água morna, que não queime minha mão, né? Só para fazer um pequeno experimento, e depois eu pegar essas duas mãos e colocar numa bacia com a água natural, que a gente chama de natural, você vai perceber que a mão que você colocou na bacia com água gelada, ela vai se sentir mais quente, como se a água que está natural tivesse mais quente. E a mão que você colocou na bacia com água morna, você vai sentir ela mais fria. E desta forma você percebe que você não consegue sentir a temperatura de uma pessoa com precisão. Acontece muitas vezes uma mãe chega e coloca a mão na testa do filho, ela estava lavando na roupa, ou ela estava fazendo a comida, ou outra situação, né, semelhante, e ela coloca a mão na testa do filho e às vezes a mão dela está gelada e ela sente o filho muito quente e começa a ficar preocupada, né? Mas isso é algo que você não deve fazer, né? Para você realmente ter noção se o seu filho está com uma temperatura muito alta, você tem que usar um termômetro, porque é ele que vai medir a temperatura com precisão, né? E foi a partir desses questionamentos que ele começaram a ter um pensamento sobre a temperatura. E depois de muito tempo, nos questionamentos, veio o primeiro termômetro, né? Através das observações de ar quente por parte do filósofo grego Empédocles de Agrigento, datado dessa época aqui, e do engenheiro Filon de Bizâncio, datado desse tempo aqui, mas só que ninguém sabe provavelmente quando se deu sua morte. E chegando a descrever um aparelho que mostrava a relação entre a expansão do ar e a variação da temperatura. Como assim? Eles utilizavam como se fosse, hoje a gente chama de termômetro, né? Mas na época era diferente e tem reconhecido como termoscópio. Vou finalizar o texto aqui e eu vou explicar. E a variação da temperatura, né? A expansão do ar e a variação da temperatura. Dispositivo que no século XVII teve o seu uso disseminado, seu uso espalhado, né? Sendo reconhecido então como um termoscópio. Temos aqui um termoscópio, né? Esse aqui é o termoscópio de Galileu. Como assim? Eles achavam que a expansão do ar, né? Que quando você pegava, por exemplo, nesse experimento aqui, quando você segura esse líquidozinho aqui vai estar aqui embaixo, o ar vai se aquecer e esse líquido vai subir. E temos aqui que foi em 1592 o físico italiano Galileu Galilei, ele fez o termômetro com o objetivo de representar os graus de temperatura entre quente e frio, ainda utilizando o termoscópio, né, que é esse semelhante instrumento aqui. E depois de muito tempo veio o que a gente conhece atualmente, né, que é a escala Celsius, né, que é o que a gente vai estudar posteriormente, né. A escala termométrica mais utilizada no mundo, inclusive no Brasil, foi criada pelo astrônomo e físico sueco André Celsius
e foi oficializado em 1742, né? Percebe que foi praticamente no final da vida desse rapaz. E por uma publicação da Real Academia Sueca de Ciências. E temos aqui, ó, o interessante, né, é que originalmente Celsius utilizou o vapor para o valor zero, para o ponto de ebulição da água, né? E o valor 100 para o seu ponto de congelamento. Aí se você for observar aqui a figura, né, como a gente conhece hoje, 100 é o ponto de vaporização da água, né, ebulição da água, né? E 0 é o ponto de congelamento. E ele fez o contrário. E foi depois, né, que um biólogo sueco chamado Carl von Linné, que ele inverteu essa escala, tornando tal como conhecemos hoje, né? Então, não foi exatamente só ele, né? Teve uma inversão, né? E como já havia 100 intervalos consecutivos entre os pontos, fez a escala Celsius foi chamada de centígrada, ou seja, tem 100 partes iguais, né? Elas divididas em 100. Se você contar do zero até o 100, você vai ver 100 partes. Agora vamos falar de outra escala que também conhecemos, que é a escala Fahrenheit. Em 1708, o físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, utilizando as ideias do astrônomo dinamarquês Ole Homer, ele estabeleceu pontos de referência em uma nova escala. Para o ponto zero, ele utilizou a temperatura de uma mistura de gelo e cloreto de amônia. E para o ponto 100, a temperatura do corpo humano. Somente mais tarde passaram a utilizar a água como referência, né? E a partir disso, né, observou-se que a escala assinalava 32 para o ponto do gelo e 212 para o ponto de vapor. Traduzindo, pegaram o sistema de escala dele, que ele utilizou nesses dois pontos que ele fez, né, que é o cloreto de amônia e a temperatura do corpo humano, e quando fez essa transladação, observou-se para a água, né, observou-se que era 32 para o ponto do gelo, né, assim como a escala Celsius, que foi 2 pontos, né, o ponto de congelamento da água e o ponto de ebulição da água, né. E teve 32 para o congelamento e 212, corrigindo, para o ponto de vapor. E esse aqui é o famoso Fahrenheit, né. Temos aqui agora que a escala Fahrenheit de temperatura é utilizada principalmente nos países de língua inglesa, né. E na escala Fahrenheit temos 180 divisões entre os pontos fixos, sendo a unidade da escala denominada grau Fahrenheit, simbolizada por essa bolinha aqui e esse F. Então está aqui a imagem, né, do termômetro. Esse termômetro ele dá do ponto de congelamento ao ponto de ebulição da água, são 180 partes, né? São 180 tracinhos, como está aqui, ó, 1 grau Fahrenheit. Agora vamos para a escala Kelvin, né? Ou chamada escala absoluta. O físico inglês William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin, esse Lord Kelvin é um título que ele ganhou, né? Ele foi quem verificou experimentalmente a variação da pressão de um gás a volume constante, por meio da extrapolação. Ele concluiu que a menor temperatura que aqueles gases poderiam atingir coincidia com a anulação da pressão. Como assim? Vamos ver agora. Temos aqui um gráfico e o que foi que ele fez? Até chegar a essa conclusão que ele tinha feito, né, ele realizou experiências com diferentes amostras de gases. Né? Ele pegou vários gases a volume constante, né, ele não alterou o volume do gás. E essas variações de pressão, né, que ele foi variando a pressão e foi plotando um gráfico. Ou seja, ele pegou aqui embaixo é a variação da temperatura e aqui em cima é a variação da pressão do gás. E quanto mais ele ia diminuindo a pressão do gás, ia dando uma reta. E essa reta, quando atingir a zero, chegava nesse ponto aqui, que é menos 273,15, né? Ou seja, as variações de pressão foram plotadas no gráfico. Esse aqui gráfico como exemplo, que levou ao valor de menos 273,15 graus Celsius, que foi denominado zero absoluto. Por quê? Porque esse aqui é um estado, teoricamente, que seria, vou passar aqui, né? Que essa escala, Kelvin, também é conhecida como escala absoluta, ela tem sua origem no zero absoluto,
que é aquele ponto lá que eles assumiram, né? E utiliza o grau Celsius como unidade de variação. O símbolo da unidade da escala Kelvin é o K. E a partir de 1967, convencionou-se não usar grau, né? Essa bolinha aqui que usa no Celsius e no Fahrenheit, para essa escala. Ou seja, olha, quando está no zero absoluto, aqui é 273, né? Que foi uma pequena aproximação que eles fizeram. No ponto de gelo, que é o ponto do congelamento da água, está 273. E aqui é o zero. E no ponto de vapor é 373. E aqui é 100. Ou seja, ele falou aqui que a variação é a mesma que a água. Ou seja, daqui, se eu pegar esse e esse aqui subtrair, vai dar 100 divisões. E para falar um pouquinho sobre o zero absoluto, né? Que estava lá no gráfico, né? Por que seria o zero absoluto? O zero absoluto é o limite inferior de temperatura de um sistema. Ou seja, é a temperatura correspondente ao menor estado de agitação das partículas. Isso é, um estado de agitação praticamente nulo. Ele foi diminuindo a pressão e quando ele ia diminuindo a pressão, eu também ia diminuindo a temperatura. E por causa disso, ele teve que o grau de agitação das partículas ia diminuindo. E por causa dessa diminuição, você percebe que aqui eu tenho um gás, e se eu diminuir a temperatura desse gás, ele vai se agitar menos. E se eu diminuir mais ainda, ele vai se agitar menos, se tornando algo praticamente com agitação praticamente nula, né? Que a gente conhece do estado sólido, né? Agora temos, além dessas três, temos outras escalas também, né? Só que elas não foram muito famosas, né? Outras escalas foram criadas, como a Hackney e a Helmholtz, mas acabaram entrando em desuso, né? Temos esses dois homens aqui, né? Que eles foram também criar escalas, só que por não ser muito utilizada, acabaram sendo não muito usadas. A escala Helmholtz, ela fala o seguinte: em 1730, o físico francês René Antoine Fréchault de Helmholtz observou que o álcool, ao ser aquecido do ponto de gelo até o ponto de vapor, apresentava a expansão de 80 partes por mil. E temos aqui essa criação de escala que ele fez, né? Que ele foi uma observação dele. Assim estabeleceu em sua escala a marca zero para a fusão de gelo, para a ebulição da água a pressão normal. Temos que ele pegou 0 para o ponto de gelo e 80 para o ponto de vapor, tendo uma diferença aqui de 80 partes, né? Que ela é dividida em 80 partes. E 100 seria a partição aqui de diferença de aqui do Celsius seria 100 e de Remus seria 80 partes. Você percebe essa diferença aqui comparando com a escala Celsius. Temos aqui a escala Rankine, criada pelo físico escocês William John Marquis Rankine. Essa escala tem o valor zero atribuído ao zero absoluto e utilizava o grau Fahrenheit como unidade de variação. Como foi que ele fez aqui? Criada pelo físico escocês, está repetindo aqui o texto, né? Então, temos que a temperatura Fahrenheit, ele fez o quê? Ele pegou a Fahrenheit e a do Kelvin, praticamente semelhante, só que ele utilizou como grau de variação o quê? A partição de Fahrenheit, né? A separação, né? A de Kelvin era dividida em 100 partes e a de Fahrenheit é dividida em 180 partes, do ponto de vapor ao ponto de gelo. E foi o que aconteceu? Hackney fez a mesma coisa. Rankine, né? Ele pegou e botou de 180 partes entre o ponto de vapor ao ponto de gelo, sendo que ele começou do zero absoluto, né? Ele utilizou o zero absoluto, né? Eu deixei aqui 3 questões, né? Vocês podem tirar print aqui da tela para que vocês consigam realizar o exercício, vocês possam ler, pausa o vídeo, copie a questão, faça o que vocês acharem necessário. Vou passar devagarzinho para que vocês possam estar tirando uma print ou para conseguir pausar o vídeo com maior facilidade para que vocês possam copiar ou pausar. Essa é a primeira questão. Tenho essa segunda questão aqui. E tenho
Essa é a terceira questão. Eu agradeço a atenção de vocês, um grande abraço e tchau.